Então, pessoal, durante esse vídeo a gente vai estar resolvendo algumas questões que envolvem transformações lineares. E na minha questão ela diz o seguinte, ela pede para determinar quais das seguintes funções são aplicações lineares. E a gente vai determinar da seguinte forma, a gente vai primeiro utilizar o argumento que diz que f de zero tem que ser igual a zero. Então, aplicando aqui, então eu tenho que o f de zero, nesse caso vai ser zero mais zero e zero menos zero. A gente coloca em todas as incógnitas, elas assumirem valor zero. E isso tem que ser igual ao espaço vetorial, no caso aqui do R2, o zero, zero. E realmente isso acontece. Zero mais zero dá zero e zero menos zero é zero. Então, para demonstrar que é uma aplicação linear ou uma transformação linear, a gente vai ter que o f de u mais v tem que ser igual ao f de u mais o f de v. Então, a gente vai determinar dois vetores. Então, sejam u como sendo x1, y1 e v como sendo x2, y2. E esse u e esse v, eles obedecem à regra dessa transformação linear, né? Então, a gente tem o seguinte, de f de u mais v. Então, eu tenho que u mais v, ele vai ser igual a x1 mais x2 e y1 mais y2. E agora eu tenho que f de u mais v, ele vai ser igual, a lei de transformação diz que é x mais y, ou seja, a primeira mais a segunda coordenada. Então, aqui eu vou ter x1 mais x2 somado com y1 mais y2. E na segunda coordenada a gente vai ter a primeira coordenada menos a segunda, x menos y. Então, vai ser x1 mais x2 menos y1 menos y2. Então, daqui a gente vai ter o seguinte. A gente tem que f de u, ele vai ser igual x1 mais y1, pela lei de transformação dessa função aqui, ó. E a gente tem, e na segunda coordenada, a gente tem x1 menos y1. De f de v, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter x2 mais y2 e x2 menos y2, tá? Estou só aplicando a regra de transformação aqui em u e v que a gente determinou inicialmente. Certo? Aqui está o meu u, aqui está o meu v. Então, eu apliquei a regra de transformação e a gente tem isso. A gente pode fazer o seguinte agora. Eu tenho toda essa parcela aqui, né? Então, vou somente reescrever. Então, eu vou ter x1 mais x2, y1 mais y2. Está reescrito aqui o que tem na minha primeira coordenada. E da minha segunda coordenada eu tenho x1 mais x2 menos y1 menos y2 na segunda coordenada. Então, agora eu posso colocar como sendo uma soma da seguinte forma. Para aparecer o meu f de u, que na primeira coordenada é x1 mais x2, então eu vou colocar assim, ó, x1 mais y1 mais x2 mais y2, só reorganizando. Então, de f de 1 na segunda coordenada, a gente tem x1 menos y1. Então, eu vou escrever isso aqui e eu posso reorganizar, né? Então, eu tenho x1 menos y1 mais x2 menos y2. E agora a gente pode colocar como sendo a soma. Então, eu vou ter o seguinte. Então, eu tenho x1 mais y1. E na segunda coordenada eu tenho x1 menos y1. Então, x1 menos y1 somado com x2 mais y2. E na segunda coordenada, x2 menos y2. De tal forma que quando eu somar, realmente
vai dar esse primeiro, ó. x1 mais y1 na primeira coordenada somado a x2 mais y2, ó, deu a mesma coisa. Da segunda coordenada eu tenho x1 menos y1, então tá aqui, ó, x1 menos y1 somado com x2 menos y2. E aconteceu a mesma coisa. Isso daqui pra gente é o que, ó? Se a gente observar bem, é o f de u. Então, aqui é o f de u mais, e essa parcela aqui, a gente sabe que é o f de v. Então, f de v. Então, a soma está presente. Então, da segunda propriedade, a gente tem que f de alfa u tem que ser igual a alfa de fu. Então, a gente vai determinar um alfa pertencente ao conjunto dos números reais. Então, seja esse alfa pertencente ao conjunto dos números reais. E a gente tem que alfa vezes u vai ser igual a alfa x1, alfa y1. Daqui a gente tem o seguinte, que f de alfa u vai ser igual, aplicando a transformação, então vai ser alfa x1 mais alfa y1, e da segunda coordenada é x menos y, então vai ser alfa x1 menos alfa y1. Daqui a gente pode colocar o alfa em evidência na primeira e na segunda coordenada. Então, há um alfa que multiplica x1 mais y1, e aqui alfa que multiplica x1 menos y1. Daqui a gente pode colocar o alfa em evidência. Aqui fora, né, aparece aqui tanto na primeira quanto na segunda parcela. Então, vai ser alfa que multiplica x1 mais y1. E na segunda parcela a gente tem x1 menos y1. Só que x1 mais y1 já é necessariamente o f de u, certo? Então, o f de u vai ser igual a x1 mais y1 e x1 menos y1, até pela definição. Então, já estava até escrito aqui, ó. Não precisava nem reescrever, mas reescrevendo a gente tem isso. E, por sua vez, a gente pode substituir isso aqui por f de u. Então, isso aqui é igual a alfa que multiplica o f de u. E como obedeceu todas as implicações, né, a primeira quanto a segunda, então isso aqui é uma transformação ou uma aplicação linear. É uma aplicação linear.